As pessoas riam dela, riram do canal, riram do sonho, riram de quem ela dizia que iria se tornar. Ela não deu ouvidos, continuou gravando, continuou aparecendo, continuou acreditando, mesmo quando ninguém mais acreditava. Ele ouviu do próprio irmão que era hora de parar, que a construção não iria dar certo, que era melhor ele desistir. Ele continuou construindo. Hoje, Morgana tem mais de 2 milhões de seguidores, lidera 6 empresas e inspira mulheres a prosperarem nos negócios, na família e no casamento. E o William, o arquiteto que não abandonou a construção, foi também quem viu em Morgana o que ela ainda não conseguia ver em si mesma. 2 que duvidaram da desistência e construíram juntos. Isso é o SMK Cast, episódio 24. Fortes e corajosos, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso SMK Cast Empreender com Propósito. E olha só, sabemos o quão dificultoso é empreender em casal tendo uma empresa, mas já imaginou tendo 6? Hoje eu converso com um casal fora da curva com uma história linda e inspiradora. Eles que começaram do zero para inspirar vocês, mostrar um pouquinho da sua história e como é trabalhar em casal. Mas veja só, não é só uma empresa, são 6, né? São 6. Olha aí, vamos já apresentar os nossos convidados. Morgana e William, sejam bem-vindos ao nosso canal e quero que vocês se apresentem aí para o pessoal conhecer melhor a história de vocês. Legal, obrigado pelo convite, Samuel. É uma grande alegria para a gente participar aí do teu podcast, ter essa oportunidade de compartilhar um pouco da nossa vida, da nossa história, né? Realmente é um grande desafio. Eu sempre digo, a pessoa empreender no Brasil já é um desafio, né? Mas ainda construir 6 negócios em casal se torna um desafio ainda maior. Mas na verdade eu acho que isso é muito uma crença que as pessoas vão desenvolvendo em que relacionamento e negócios é difícil de conciliar, mas eu e a Morgana a gente sempre soube lidar com isso muito bem e eu sempre digo, não existiria o William empresário sem a Morgana, assim como não existiria a Morgana empresária, influenciadora de sucesso sem o William. A gente conseguiu chegar até onde a gente veio hoje por causa dessa somatória, em que um sempre agregou e ajudou o outro no seu lado profissional. Então, estamos muito felizes em fazer parte, né, e poder também ajudar e construir, né, e influenciar, impactar tanto as pessoas que estão assistindo a gente aqui agora, né? Eu falo que se nessa mesa a gente impactar uma pessoa, já estamos cumprindo nosso propósito, né? Então a gente está muito feliz, lisonjeados por estar aqui, né, amor? é isso aí. Ah, bacana. Pra gente começar, primeiro dando honra às mulheres, né? Um abraço, um beijo pra minha esposa amada. Também não estaria aqui se não fosse pela base que ela me dá. Eu vi esses dias, né? Por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Exato. E eu tenho que honrar ela porque na minha vida, pelo menos, eu falo por mim, isso é total verdade. Não tenho o que tirar. Começando por você, fale um pouquinho mais quem é a Morgana, tirando um pouquinho dessa parte que você é hoje. Conta um pouquinho da sua história, quem que é a Morgana, quais que são os seus valores, o que você acredita. O pessoal conhecer um pouquinho melhor da Morgana e depois o William. Eu me chamo Morgana Santana, tenho 27 anos, né? Sou bem jovem. Eu nasci numa família que sempre foi empreendedora, né? A minha avó tinha mercado, aqueles mercados que vendia de tudo. E meu pai teve material de construção, teve serralheria e tal em Itapema, né? Minha família é nativa de Itapema, uma família tradicional lá. E eu sempre vivia atrás do balcão no comércio do meu pai, desde pequena. Porque antigamente, eu falo que hoje a gente vive uma maternidade onde os filhos é uma coisa, a família é outra. E eu vivi, era tudo junto. Eu acompanhava a rotina dos meus pais. Não era eles que viviam a minha rotina. Então eu vivia atrás do balcão, eu vivia ali junto com eles, aprendi a negociar, aprendi a vender ali tudo desde pequenininha, né? E aí justamente, né, a gente vai tocar nesse assunto, mas eu tinha uma crença que casar e ter negócio junto não dava certo. Eu tinha essa crença. Porque por conta de ser uma empresa familiar, que a minha família tinha, né, era do meu pai, mas da minha mãe, tinha também outras pessoas junto, irmãos, enfim. Por ter isso, eu via que tinha muita intriga em família, né, por conta de ter uma empresa familiar. E aí eu achava, não, jamais vou empreender com meu marido, não vai dar certo, não tem como e tal. E por muitos anos o William tocava os negócios sozinho. E eu não me envolvia, eu só envolvia na parte digital, só. E aí eu não mexia uma caneta para ajudar o William nos negócios. Porque eu tinha essa crença que me limitava, assim. Eu tinha medo de perder um casamento, perder uma família e tal. Porque eu via isso, né? E na minha família, nos meus parentes e também em outras famílias. E aí eu achava que isso era verdade, né? Que empreender em casal não dava certo. E aí nós crescemos, né? Por um tempo o William tocou as empresas junto, sozinho, na verdade. E um dia Deus falou comigo, né? Eu tava no meu quarto. E eu tinha recém ganhado meu filho, né? Meu filho tinha... Não, eu tava grávida e tal. E eu falo, quando a mulher ela engravida, ela perde um pouco a identidade.
ela fica perdida, porque ela não sabe se ela é mãe, se ela é mulher, não sabe se ela é esposa, ela fica muito perdida, ela não tem uma identidade assim, sabe? E aí naquele momento eu tava numa ânsia de querer criar algo novo, porque eu não queria mais trabalhar com a internet, sabe? Eu tava muito cansada, porque a internet tem que ficar o tempo todo se reinventando. E aí eu tava um pouco cansada de trabalhar com a internet e eu, não, vou criar algo novo, um negócio novo. E eu ia abrir uma marca de cosméticos com uma sócia minha. E eu ia abrir, já tava tudo certo e tal. E aí naquele momento no meu quarto Deus falou bem assim, o que você tá fazendo com aquilo que eu já te dei? E você não tá fazendo nada, você tá negligenciando, o teu marido tá sobrecarregado, o teu marido tá cuidando de tudo sozinho e você quer abrir algo novo, sendo que tu já tem algo que eu já te dei e tu não tá tocando. E aí ali foi onde eu me posicionei para auxiliar o William nas empresas. A gente tinha 3 empresas na época. E eu comecei a me posicionar no off, né? Sem postar no Instagram, porque eu separava muito. E aí eu falei, não, eu tenho que ajudar ele nos negócios e tal. E eu comecei, amor, o que você me ajuda? Eu comecei, e aí? Eu ajudo no marketing, eu amo marketing. Eu ajudo no marketing, né? Vendas. E aí foi ali, foi o Senhor falando pra mim abrir os meus olhos, porque eu tava cega, sabe? E ali eu comecei a auxiliar e começou a tirar essa sobrecarga dele, né? E a minha sobrecarga também, porque eu tava sobrecarregada, porque eu falo que uma mulher perdida, ela fica sobrecarregada, ela fica chata, mandona. Eu era assim, sabe? Eu falo isso porque eu tenho esse testemunho. E aí eu comecei a auxiliar ele nas empresas juntos e o nosso casamento ficou muito melhor. Tirou aquela crença minha que eu tinha, né? E a gente alinhado com o mesmo propósito, mesmo sonho, mesmo objetivo, ele compartilha comigo um problema na empresa, eu compartilho com ele, a gente consegue entrar no consenso e ficou muito melhor, porque antes ele chegava em casa, ele não conseguia falar comigo porque eu não entendia nada do negócio. E aí ele ficava, tipo, não conseguia falar comigo, não conseguia falar com ninguém, ele ficava ansioso, sobrecarregado, e aí eu não entendia, e eu ficava falando de filho, de casa, chato, e aí a gente, né, acabava tendo conflitos. E hoje, trabalhando junto, a gente consegue alinhar tudo muito bem, né? Nossa, não tinha clareza, né? Não tinha clareza. Mas tu vê que o primeiro, tirando o insight aqui do que você está falando, Morgana, como é impressionante a gente estar na direção de Deus, porque às vezes, cara, a gente acha que a gente vai pelo caminho mais óbvio. Você é uma exímia profissional na parte de se posicionar com as câmeras, tem sucesso, tem frutos nisso. Então a gente não precisa nem falar muito dessa questão, porque contra resultados não tem o que falar. Então a gente pensa assim, eu vou ser usado dessa maneira, vou ajudar no marketing, mas Deus não queria. Hoje eu vejo que tu trabalha, o que tu menos trabalha talvez, não sei, é o marketing. Mas tu tá ali como gestora, como apoiadora, né, como quem vê, visionária. E que legal que tu trouxe isso da tua infância. Eu quero que tu fale um pouquinho como é que foi também como tu entrou no digital. A gente tá pulando umas etapas, mas pro pessoal também que gosta disso. E tu falou também, né, é complicado trabalhar com o digital porque tu tem que estar toda hora se reinventando porque tem muita onda. Agora com IA mesmo, é manhã nova todo dia. A gente fica assim, meu Deus. Mas o insight que eu queria deixar destacado é sobre isso. Porque muitas vezes a gente está achando que Deus vai usar nós naquilo que a gente imagina. Mas às vezes Deus está dizendo, não, pera lá, não é só nessa habilidade. Tu tem ferramentas aí que tu pode e tu vai ser usada dentro do teu negócio. E era teu negócio já. E a gente às vezes não está enxergando como nosso negócio. Exatamente. Está fugindo do chamado. Exatamente. Eu comecei na internet muito cedo, com 15 anos, né? E eu era muito zoada na escola por fazer vídeo pra internet. Eu comecei numa época que ninguém fazia, né? E aí demorei muito pra monetizar o meu primeiro vídeo. Eu demorei 4 anos pra começar a monetizar no YouTube, né? Eu comecei com o YouTube, né? Hoje eu tenho 5 milhões no Instagram, no YouTube. E em todas as plataformas dá uns 10 milhões de seguidores. E eu comecei com 15 anos, né? Ajudando meu pai na loja e fazendo isso à noite, né? Porque meu pai sempre foi muito assim, não, tem que trabalhar na loja, né? Então ele foi muito de me cobrar essa questão, porque ele via que a internet não tinha futuro, né? Mas tudo bem, era a crença dele na época, realmente todo mundo achava que não tinha futuro, né? E aí eu comecei a postar vídeo e tal, era muito zoada na escola, né? Quem é de Itapema vai lembrar, porque eu era a menina mais zoada, acho que de Itapema naquela época. E aí... E quando eu comecei a namorar com o William, ele me apoiou muito na internet. E quando ele começou a entrar junto comigo na internet, eu comecei a crescer na internet. Até então eu fazia sozinha, eu não ia, sabe? Tipo, não conseguia romper, sabe? Não conseguia ganhar o dinheiro ali, não conseguia e tal. E daí quando ele entrou comigo, aí virou uma chave. Porque teve uma vez, eu fazia vídeo de maquiagem. Eu ensinava a maquiar. E aí eu não conseguia, de verdade. E aí o William bem assim, Morgana, assim, se você quiser fazer vídeo de maquiagem, faz um cursinho, porque tu não se maquia bem. E daí tu vai dar boa na tua internet. Eu te apoio, tudo, mas faz um cursinho, porque não tá legal, dessa forma não vai dar certo. E ali na hora virou uma chave em mim. E eu mudei totalmente meu conteúdo. Eu fui pro nicho adolescente.
E aí eu mudei totalmente, deu uns 2 meses, a gente começou a monetizar. De R$100 que eu tirava a cada 3 meses, eu tirei R$7.000. Mas foi um confronto que ele me teve, uma crítica construtiva dele, que fez eu tava sempre fazendo a mesma coisa. E daí ele me criticou de forma pra eu crescer, só que eu vi que era pra eu crescer. Às vezes a pessoa pensa, não, tá querendo meu mal, sabe? Sim. E aí eu mudei, e ali de R$100 que a gente tirava a cada 2, 3 meses, eu tirei 7 mil. E assim, foi muito assim, uma virada de chave, sabe? E aí a gente começou a construir tudo com a internet. A internet é algo que tem uma proporção muito gigantesca, né? O YouTube em si, na época, ganhava muito dinheiro com o YouTube, né? Até hoje, né? Em alguns canais. Então, a gente ganhou muito com o YouTube e, na época, a gente sempre foi muito consciente, assim, né? A gente tinha um custo de vida muito baixo, a gente morava de aluguel, a gente andava de carro emprestado, a gente não viajava, a gente tinha um custo, a gente tinha 20 anos, eu casei com 19, nós casamos com 19 anos. E aí, a gente vivia com muito pouco, então sobrava muito pra investir. Eu via muito a mão de Deus ali, sabe? E aí a gente começou a comprar terreno. Compramos terreno aqui na cidade de Indaial e começamos a construir casinha, Minha Casa Minha Vida, na época, né, com o dinheiro da internet. Começamos com o dinheiro da internet. E você não se via no negócio ainda? Não, era dele, era nosso, mas ele que tocava, eu colocava a internet. O meu foco era a internet, porque eu não queria trabalhar em casal. Olha aí. Era essa crença que eu não queria, né? Não ia dar certo. Na tua cabeça tinha um... Era um bloqueio, porque às vezes tem crenças que a gente tem quando a gente é criança por causa de algo que a gente viu, por causa de algo que a gente ouviu. Eu vou contar rapidinho uma história, né? Esses dias o meu filho estava na praia e aí ele pediu a minha mão pra pular a onda, né? Mamãe, me dá a mão porque eu tenho medo, toda vez que eu pular a onda eu caio. Aí eu falei, não, mamãe, não vai te dar a mão pra pular a onda, porque você consegue pular a onda. Porque a crença que ele tinha era de medo, que toda vez que ele pulava a onda ele ia cair. Uma vez ele tentou pular e ele uma vez ele tentou pular e ele caiu. Falei, mamãe, não vai te dar a mão, porque você consegue. Ele tinha 3 anos. Aí eu não dei a mão e eu fiquei do lado assim nele. Vai, filho, tu consegue, vamos, vai. E aí ele pulou 20 ondas sem cair. Então eu reprogramei a crença dele, agora eu consigo pular onda, porque eu não vou cair. E às vezes a gente tem crenças no recorrer da nossa infância, a gente passou por muitos momentos. E eu preciso reprogramar essas crenças. E aí eu tive que reprogramar a crença de que trabalhar em casal vai dar certo. Porque eu posso prosperar financeiramente sem perder minha família. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, só que eu preciso equilibrar os pratos, né? Tem que trazer um equilíbrio, né? E tem que haver a clareza, né? Não pode ficar naquela turbulência, tem que ter clareza. E como é importante a gente saber de quem a gente ouve os conselhos. Porque há uma diferença, a gente ouvir um conselho, uma exortação, mas de alguém que caminha conosco e quem está trabalhando junto conosco. Né? Então é diferente, não é qualquer um que está dando um conselho, né? Nesse caso, na época, a Morgana até ela ficou muito sentida, né? Eu chorei. Ela chorou no dia e tal. Fiquei mas brava. ela pegou o conselho que na hora ela não entendeu e ela usou isso como uma ferramenta de crescimento. Para melhorar, para mudar. Foi o gatilho que ela precisava para melhorar. E às vezes a gente é assim na nossa vida. A gente tem que ter pessoas ao nosso lado que discordem da gente. Porque tu só andar com pessoas que vão dar amém para tudo que tu fizer, tu nunca vai crescer, tu nunca vai melhorar. Tu precisa ter pessoas ao teu lado que sejam críticas, que se tu fizer algo muito bom, ele vai te dar os parabéns, mas se tu estiver fazendo algo errado, vai ser a primeira pessoa que vai vir chamar a tua atenção. Esse é o tipo de pessoa que quer o teu crescimento. Aquela pessoa que bate palma para tudo que tu faz, seja bom ou ruim, ela não quer o teu bem, ela só quer estar do teu lado por algum tipo de vantagem que ela vai ter. Ou a pessoa também, às vezes, não entende mesmo, né? Também, Ela pode te ser. admira muito e não entende. Ela tá na conveniência. Taca na conveniência, só de estar do teu lado. Não tá somando, né? Isso. Então eu sempre digo assim, quando a gente tem pessoas que nos chamem atenção para algo, cara, essa pessoa ela tá querendo te ver melhor. Ela tá querendo te ver E crescer. na verdade a gente precisa. A gente precisa ter do nosso lado pessoas que confrontem a gente. Porque a gente só vai conseguir crescer e romper coisas quando a gente é confrontado. Só cresce no confronto. Exatamente, seja no casamento, seja no negócio, seja com a maternidade, paternidade, seja na família, a gente precisa ter pessoas que confrontam a gente, porque a gente não tá certo 100% em tudo, a gente não é certo 100%. Se a gente for ver Deus, quando a gente pede para Deus, né? Deus, me faz crescer no meu negócio, faz a minha vida prosperar. Cara, Ele vai normalmente... Ele vai colocar. Não, ele vai mexer, Ele vai colocar uma barreira em algum ele vai lugar. dar uma chacoalhada muito forte. Porque o processo para te viver aquilo que tu tá pedindo, ele vai precisar tirar alguma coisa, ele vai fazer tu ter que aprender alguma habilidade nova. Então a nossa vida é assim. Se a gente pedir para Deus crescimento, a gente vai passar por um processo que normalmente
pelo menos numa parte dele vai ser doloroso. E a gente só sai da zona do conforto através disso, através da crise. É onde a gente revela a nossa identidade, nosso propósito. Como a gente vai reagir a isso. E a mudança de chave, então, para Morgana hoje, aí que toca aí grandes empresas, foi nesse encontro com Deus, Morgana. Foi no encontro que tu com Deus. tinha o desejo ali, né, de tu de tu empreender, e daí Deus te confrontou e disse, não, mas tu já tem um negócio. Tu já tem um negócio, E, na verdade, eu era uma menina, assim, muito ativa, assim. Eu sempre, nunca parava e eu não tinha tempo pra nada. E eu não tinha tempo nem pra ter um relacionamento com Deus. Deus era um Deus distante pra mim, assim. Era um Deus que eu nasci em berço cristão, né? E passei por um momento que eu me afastei de Deus, assim, sabe? E comecei a entrar numa zona de conforto, de correria da vida mesmo, né? E agradecia, orava de vez em quando, mas eu não tinha um relacionamento mesmo. De tu falar todos os dias, né? Esse amigo. E aí eu engravidei e eu tive um descolamento. E esse descolamento eu fiquei um mês de cama. E nesse mês de cama eu tive que parar tudo. E eu fiquei na cama. E aí foi nesse mês de cama que eu tive meu encontro com o Senhor. Né? Verdadeiro encontro. Olha, eu precisei disso porque eu precisava falar com você. Porque tu tava vendo automático, tu tava fazendo as coisas do teu jeito, tu tava sendo orgulhosa com teu marido, tava sendo chata, tu tinha o ego levantado, tu era mandona, eu era muito mandona. E aí Deus me deu esse direcionamento lá, porque daí lá eu comecei a conversar com Deus, tá, então qual que é o meu propósito? O que eu tenho que fazer? Aí nisso, né, eu ganhei meu filho e tal, e eu ainda nesse movimento, né, e de perda de identidade, eu não sabia quem eu era, não tinha mais propósito, eu não sabia o que eu ia fazer, porque a maternidade também vem a culpa, será que eu volto a trabalhar? Será que eu fico com meu filho em casa? O que eu faço? E aí nisso o Senhor falou, eu te chamei pra ser Débora, e eu te chamei porque eu preciso que você ajude o seu marido também. Ele tá sobrecarregado. Para de querer inventar uma empresa nova, para de querer fazer coisa nova, porque tu não tá nem cuidando daquilo que eu já te dei. Né? É aquela coisa assim, eu quero um carro, eu quero comprar uma Ferrari. Só que eu não cuido nem do Celta que eu tenho. Meu carro é um lixo, é bagunçado, é sujo. Como que eu vou querer ter uma Ferrari se eu não cuido nem daquilo que Deus já me deu? Tu entendeu? Então era muito isso. Eu não estava cuidando, estava negligenciando as empresas com o meu esposo. E ali eu tive que me posicionar como mulher, né? E hoje eu ajudo mulheres a se posicionarem também, que estavam perdidas, porque é normal a maternidade fazer a gente ficar perdida, né? E hoje a gente vê o quão normal isso é. Isso é muito normal. Mulheres que eram grandes empreendedoras, participavam do negócio. Às vezes tinha uma carreira numa grande empresa. E aí ela virou mãe, ela não quer mais voltar para a empresa, ela quer empreender, ela quer fazer alguma coisa, entendeu? E aí ela fica perdida, ela não sabe se fica em casa, porque também ela pensa, eu também tenho que ficar 100% em casa. Sim. E eu tava bem perdida, né? E Deus falava muito comigo em Débora, né? E a Débora, ela era uma profetisa, ela era juíza, ela liderava, ela era esposa. Então eu ouvia muito Deus falar comigo sobre Débora. Literalmente uma multitarefa. Ela era uma multitarefa, né? E a gente vai olhar para Provérbios 31, a mulher de Provérbios 31 também é uma mulher que tem muitas funções para fazer, muita coisa para fazer, né? Então eu me via muito nisso e eu vi, não, eu preciso mudar. E aí eu mudei através da ação do Espírito Santo, foi buscando mais Deus, foi buscando esse movimento de querer buscar ser uma mulher sábia. Eu parei de querer ficar cobrando ele das coisas, parei de ficar sendo chata, né? Porque às vezes a gente quer transformar o outro. Eu quero transformar o meu marido, eu quero transformar o meu filho, eu quero transformar a pessoa que eu amo. Mas quem precisa de verdadeira transformação primeiro somos nós. É aquela questão, né, de querer tirar o cisco no olho do outro, mas eu tenho uma trave no meu olho, né? Então eu preciso ser transformado primeiro, né? Que tremendo. E o William, como é que foi ele? Eu sei que tu é arquiteto, né? Sou engenheiro civil. Engenheiro civil? Boa. Como é que foi? Hoje tu é um CEO aí de grandes empresas, tá? Fazendo um trabalho incrível. Te acompanho, o William é um cara referência aí no litoral. E não só no litoral, aqui também na região, né? Toda. Tá indo mais agora pro litoral por conta das outras empresas, né? William, como é que foi essa tua caminhada aí? Conte pro pessoal aí. Cara, a minha história no mercado imobiliário em si, né? Hoje a gente tem 6 negócios, 5 são no mercado imobiliário, porque eu sempre quis empreender na área que eu sou expert. Então, a internet, ela deu uma exposição muito legal para nós, que hoje, toda hora eu sou convidado para investir ou entrar em algum negócio. Mas eu sempre digo que eu só invisto, eu só entro em algo que faça parte do ecossistema da área de atuação que eu entendo. Porque aí, se eu precisar opinar, fazer diferença no negócio, eu vou entender do assunto.
Então, eu caí no mercado imobiliário muito por acaso. Meu pai é um taxista, minha mãe é uma costureira, nunca empreenderam, minha família nunca empreendeu. A única pessoa que empreendeu na minha família foi o meu irmão, que tem uma corretora de seguros, e eu comecei a trabalhar na corretora com 12 anos de idade. Então, eu desde criança sempre fui uma criança muito diferente, eu nunca gostei de brincar, o meu hobby sempre foi trabalhar. E o meu também, eu sempre trabalhei, nunca brinquei. Nisso a gente é muito parecido. Pois é, vocês são muito parecidos, né? E os dois do comercial, Isso. meu Deus. Então, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo com uma visão de que, assim, eu tive muita educação, eu tive muito exemplo dentro de casa, meu pai e minha mãe são ótimos exemplos para mim, mas eu sempre tive certeza que, financeiramente falando, eu não poderia contar com eles. Eu sempre tive muita clareza disso, que eu precisaria fazer a minha própria história. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, sonhando em comprar o meu carro com 18 anos. Só que quando eu cheguei com 16 anos de idade, pela internet, eu descobri que eu podia estudar nos Estados Unidos. Que existia o famoso high school nos Estados Unidos. E então, com 16 anos de idade, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha guardado para comprar um carro e eu fui estudar nos Estados Unidos. Com o meu próprio dinheiro. E na época eu fiquei lá, aprendi inglês, evoluí muito como adolescente, como homem. E quando eu voltei, eu não sabia o que eu queria da minha vida. Porque meus pais não tinham empresa. A única certeza que eu tinha, eu sabia com o que eu não queria trabalhar, que era seguro. Porque eu trabalhei com meu irmão e eu falei, não, eu não quero mais isso pra mim, eu não quero mais. Então, quando eu voltei, a primeira oportunidade de emprego que eu recebi foi de um amigo do meu pai, que era dono de uma empreiteira de mão de obra, que ele pegou um prédio para fazer aqui na El. E ele ligou pro meu pai e falou, o apelido do meu pai é Santo Antônio. Ele falou, Santo Antônio, o pessoal da consultora tá precisando de alguém para trabalhar no plantão de vendas para servir café. Ah, vem o corretor, vem o cliente, eu ia lá, botava cafezinho, servia pro cliente, servia pro corretor, varria o plantão, meio que faz tudo. Eu falei, cara, eu não tenho nada para fazer, preciso ter uma experiência, vamos lá. E o que começou a acontecer? Os corretores não vinham trabalhar no dia do plantão. Aí só tava eu lá, vinha cliente para atender, comecei a criar gosto pelo negócio com 17 anos. E, cara, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. É mercado imobiliário, eu quero ser corretor, eu quero vender imóvel, cara. O mercado tu escolheu. Eu já tinha entendido que o meu sonho era imóvel, porque eu via o brilho no olhar dos clientes quando eles compravam um imóvel próprio deles. E era a Minha Casa Minha Vida, Minha Casa né? Minha Vida, o mais barato que tinha na época. É. Então, daí na época, eu tinha 18 anos, eu comecei a construir minhas primeiras casas com o meu irmão do seguro. Por quê? Porque meus pais se separaram quando eu era muito novo. E por mais que eles não tinham muito, mas eles foram muito sábios na época. Eles falaram, a gente não tem muito, mas vamos garantir um terreninho para cada filho e o resto a gente divide. Então eu com 18 anos eu já tinha um terreno. Só que o meu pai, ele era muito categórico. Quando ele deu esse terreno para os filhos, ele falou, vocês só podem usar o terreno para duas coisas. Ou para pagar uma faculdade, porque meu pai não podia pagar a faculdade para os filhos, ou para investir num negócio para vocês. Ou para fazer a casa de vocês. 3 coisas que ele liberava a gente usar aquele terreno. Então, o que eu fiz com 18 anos? Cheguei pro meu irmão do seguro, que já estava indo bem na vida. Falei, o que tu acha? Eu entro com o meu terreno, tu bota o dinheiro pra gente fazer as primeiras casas e eu vou trabalhar. Eu vou cuidar da obra, trabalho de servente, eu vou meter a mão na massa. E na época eu ia morando com os pais, né? Sim. Com o pai. Então, ali foi o começo de tudo, né? Bem resumidamente, eu e meu irmão, a gente fez 7 casas juntos, em 3 anos, mas tudo que tu começa sem entender, tu toma pau. Sim. Tu vai aprendendo, e eu tomei pau para construir, para vender, para financiar, para receber, até que chegou num ponto que o meu irmão falou, William, cara, isso não é para nós. A construção é só para quem é de família rica, a gente não tá nessa situação, isso não vai dar certo. Eu tô pulando fora e eu te recomendo também abandonar isso porque não tem futuro. Só que eu sempre digo, os planos de Deus para nossa vida, eles são muito maiores que os nossos. São perfeitos. Entendeu? E na época eu nunca me esqueço, cara, eu tava sentado assim como eu e tu aqui, na sala do meu irmão. Eu falei pra ele, eu não sei como, mas alguma coisa Deus vai fazer na minha vida e esse sonho vai dar certo. É. E aí foi onde eu entrei. Aí o meu Na sonho... vida dele. Naquela época a gente tava no início do namoro. Então o que foi acontecendo depois? Eu como tinha parado de construir casa, eu tava com muito tempo livre. Porque eu estava na faculdade, fazia meu estágio, então eu comecei a usar o meu tempo livre para ajudar ela na internet. Na internet, é. Eu fui o apoio que ela precisava, que ela nunca teve. E tu vê que às vezes as pessoas nem sabem, às vezes as pessoas dizem,
a Morgana tá lá porque você é a figura que é na internet às vezes a pessoa pode dizer assim, o William foi na... Foi de atrás, foi pendurado, mas nem sabe, que bom que você reconhece, você falou, o William foi a mudança de chave que eu comecei a crescer, porque eu só perseverava, e outra coisa importante, outro dia eu vi alguém falando, cara, às vezes a gente precisa ser perseverante, não tem outra maneira, tem que bater, mas às vezes a gente tá batendo de maneira errada, a gente tá indo por um caminho, então não adianta a gente só gastar energia, e foi bom o teu puxão de orelha lá para corrigir a rota, e era o caminho, mas não estava certo a maneira. A maneira, exatamente. E aí a gente depois começou a monetizar com o YouTube, né? O YouTube era uma máquina de fazer dinheiro, assim, a internet é uma máquina de fazer dinheiro. Porque você escala muito rápido. Imagina, eu não tinha funcionário, não tinha nada, era eu. Mas assim, trabalhava muito. Eu fazia a gente trabalhava muito, assim, é que quando a gente viu isso, que se a gente se dedicasse, a gente conseguiria rentabilizar muito, a gente, cara, viveu pra isso. Então, a nossa vida, ela mudou em 6 meses, cara. A gente saiu de ganhar R$500 por mês pra começar a ganhar R$20 mil por mês em 6 meses. Só que a gente tá falando R$20 mil há 8, 10 anos atrás. Isso era aqui em 2017? 2018, não, é 2019. 2019 então, que foi a grande 7, 8 anos atrás. Só que a gente ganhou muito dinheiro na pandemia. A pandemia foi o que... na pandemia, assim, a gente rompeu. Aí a gente contratou 2 funcionários, porque daí eu só cuidava da parte de criação e fazer, e ele cuidava de edição. E daí eu fechei um monte de gente na minha casa, minhas primas foram pra minha casa gravar. E aí a gente ficava gravando todos os dias, assim, eu postava 2 vídeos por dia na pandemia. No YouTube isso? No YouTube, vídeo de 10 minutos, de 15 minutos. E eu Era fiz uma doideira, muita coisa. doideira. E ali a gente começou a faturar bastante, né? Mas a gente sempre teve, pelo menos tive essa visão de não querer... Mas daí qual que era o conteúdo? Ai, minha filha, tu não vai querer saber. Aí eu me vesti... Porque daí não era mais maquiagem, né? Não, Era entretenimento? Aí por Era que ela entretenimento. bombou? Porque eu comecei a me vestir de mulher, botar foram peruca, alguns vestido, saia, daí Entrou no personagem. a palhaçada. E é o que o... Cara, o brasileiro, ele gosta de 2 coisas. Ou de palhaçada ou de tragédia. Essa é verdade, é verdade. Então a gente entendeu esse jogo e a gente fez isso com muita força. E era assim, para um público de 12 anos. 12, então, 14. 14 anos, assim, eu fiz um encontrinho antes da pandemia, um mês antes de fechar tudo, eu fiz um encontro no Blumenau, deu 1.000 pessoas no encontro. E assim, né, foi bem forte. E aí era conteúdo assim, transformando a minha casa no McDonald's, transformando a minha casa no Subway, eu fazia muito conteúdo de fast food, era mais para adolescente, desafio de comida, quem faz a pizza mais rápido. A gente, vamos sobreviver 24 horas com R$10. R$10, a gente ficava 24 horas comprando coisa pra comer. Até R$10. Era, cara, coisa de adolescente. E era o que bombou naquela época. E aí meus vídeos só tinham 1 milhão de A gente fazia views 30 milhões de views por mês. por né? mês, Então assim, aí, só que a gente eu sempre né? tive essa clareza de que eu não podia depender da internet. Sim. Então a gente Foi começou... o meio que Deus deu pra Foi a primeira ferramenta que ele me deu na mão, foi a internet. Então, Até pela capacidade que vocês tinham, né? De fazer, de executar. Então... E a gente era jovem, a gente tinha 20 anos, então a gente vivia muito. Os vídeos que a gente postava era vídeos que a Vocês gente eram jovens, vivia. são 29, Né? 29, eu tô meio acabado, mas tem 29. É que a estrada foi... Foi barro. Foi buraqueira, Não, ele tem cimentada. implante de cabelo, tá? Já dei uma... Não é só eu, né, amor? Eu dei uma reformadinha no Fusca já, mas ainda precisa mais um pouco. Comprei na planta, né? Mas então assim, a gente nunca quis depender da internet. Então eu nunca me esqueço, o primeiro mês que a gente ganhou R$10 mil por mês com o YouTube. E o YouTube era muito legal, porque assim, ele fechava o mês dia 30, a gente sabia que o pagamento ia cair dia 20 do mês seguinte. Então a gente tinha um mês assim. Tu tinha uma certa previsibilidade já do próximo mês. Então eu nunca me esqueço, fechou dia 30, R$10 mil. Sabe o que eu fiz? Eu fui, comprei um terreno, a parcela era 10 mil. R$10 mil de parcela. Eu cheguei pra ela e falei, amor, agora nós vamos ter que começar a gravar mais, porque os 10 mil que a gente vai ter pra ganhar dia 20, eu já tenho uma parcela de um terreno pra pagar. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu falei, meu Deus, tu é doido, a gente ganha 10 mil. Tu tá louco que tu vai fazer uma parcela de 10 mil num terreno? Ele falou, não, eu vou fazer, porque a gente vai pagar. E daí foi, aí assumimos a parcela e a parcela tive que trabalhar mais, e aí a gente conseguiu. E cara, e daí Mas tu foi. vê, cara, que isso eu aprendi com o Thiago. Thiago, um abraço, Thiago da Titânio, né? Conhecido. O Thiago me falou, Samuel, a gente deve ser arrojado, mas não é gastar dinheiro para fazer uma parcela que nem vocês fizeram para ficar aí comendo bola, aí comprando carro, coisa nada. Agora, você comprar um terreno, você está sendo sábio.
Entendeu? Você está comprando um negócio que não dá certo lá, tu investiu numa coisa boa que tu consegue vender para negócio. Então é a grande diferença. A gente vai lá ser corajoso para fazer coisas de maneira sábia, para você crescer. E nessa caminhada da internet a gente viu muitas pessoas, na verdade, que até ganharam muito mais dinheiro que nós. Eles eram muito mais famosos do que nós na época, só que fizeram esse caminho contrário, de investir em coisa supérflua, coisa de marca. Muita bolsa, viagem. Bolsa, viagem, carrão de luxo. E a maioria não tem imóvel próprio. E a gente sempre focou no imóvel, cara. Foi uma visão, eu sempre tive essa visão, cara, o imóvel a longo prazo, a curto prazo, às vezes um Bitcoin sobe mais, uma ação tem mais liquidez, mas no longo prazo nada bate o imóvel. Se tu for ver hoje... E o imóvel, quantas moedas já trocaram? O imóvel continua. Isso. Então, assim, eu sempre tive... apesar de ser um cara novo, 29 anos, eu sempre brinco, eu sou um cara de 29 com uma cabeça de 70. Porque eu sou muito tradicional nos meus negócios, no meu investimento. Porque, cara, tu vai olhar hoje, pega os caras que são referência em qualquer cidade. Esse cara, aquele cara que todo mundo sabe que é referência à cidade, um rentista que vive numa boa, aposentado, vai ver o que esse cara tem. É imóvel, pô. E eu falo Aí a nova geração quer inventar a roda e... Tu até pode, mas tu vai comparar com um cara que tem um monte de linha de investimentos, aí ele diversifica. Isso. Ele tem esse poder de escolha. Só que eu sempre digo, eu falo isso para os meus clientes. Cara, você tem que entender qual que é... Daí tu vai trabalhar com prioridades. Se você tem um caminho, vai pro imóvel que é mais certo. Agora, se você é um cara que hoje tu tem múltiplos milhões, aí tu pode diversificar. Daí, claro, tu bota lá no risco, tu pode viver esse ciclo que às vezes as taxas estão boas e tal. Beleza. Mas o imóvel é o imóvel, cara. É o que te gera patrimônio. No longo prazo, assim, nada vence. E daí ele começou... Mas aí quando que virou essa chave, assim, que daí de fato começou nas empresas? Saiu dessa... Quando uma cliente... Lembra, amor? O William foi atender uma cliente, vai vender uma casa. E a mulher falou bem assim, uau, eu te conheço do YouTube, tu não é aquele cara do tal. Aí ele ficou com muita vergonha. Eu falei, muita vergonha. Aí ele a mulher falou em na frente do marido, eu vi aquele vídeo que tu tava vestido de mulher, de peruca. É porque esse vídeo era uma paródia de uma música. E ele passou na Ana Maria Braga. Putz, cara, verdade. Lembra da Ana Maria Eu Braga? vestido de mulher na Ana William Maria vestido Braga. com a peruca, né? E aí... Pô, tem que resgatar esse vídeo. Meu Deus, não. Pode pôr aí na edição. E aí o William chegou em casa e ele falou assim, Morgana, não tem mais como eu gravar vídeo contigo, só alguns vídeos a gente grava. E daí foi onde eu contratei não, né? Chamei minhas primas e tal pra começar a gravar. A gente foi criando personagens. Fui criando personagens dentro do canal. Isso era em... 2020. 2020. Não, foi 2020 que tu parou de gravar comigo. Mas aí tu já tinha migrado pro trabalho... Não, é que a consultora começou a tracionar. A consultora de casa, eu comecei a fazer mais e mais casa, e daí começou isso, dos clientes, Já começou antes, então, nesse processo, enquanto vocês estavam nesse trabalho do YouTube, você já estava construindo. Já. É o que eu te falei, eu já fazia com meu irmão antes, conhecia a Morgana, parei, e daí logo que eu parei, a gente começou a ganhar dinheiro com o YouTube. Aí eu já logo voltei a construir. Foi assim, questão de 6 meses. E aí, o que é a sacada de tu usar ali como um caixa eletrônico para botar onde vai potencializar? Claro. Porque aquele dinheiro ali, cara, tá entrando, mas tu vai ter que fazer aquilo ali alavancar. A gente pegou todo o dinheiro que a gente ganhou da internet e investiu no mercado imobiliário. E a gente vivia com, assim, a gente morava de aluguel, então a gente... A gente sempre viveu com muito pouco em proporção do que a gente ganha. O nosso carro não era um carro bom ainda, sabe? Então a gente vivia, assim, custo de vida baixo pra investir muito dinheiro. E tu vê como que é legal. E hoje, cara, eu tava vendo um dado. Eu até ia fazer um conteúdo sobre isso. Cresceu aí nos últimos anos 27% do público de locação. Porque quem é inteligente hoje, porque às vezes as pessoas dizem, cara, tá morando de locação, vocês já podiam ter o imóvel de vocês próprios. E vocês tinham imóveis, mas não era um imóvel para vocês morarem, porque vocês estavam sendo inteligentes. Então vocês estavam investindo. Ia chegar o momento que vocês iam ter a casa, porque daí a casa é para uso. Eu pagava 0,5% de aluguel ao mês, mais ou menos, vamos supor, hoje, né? 0,5%, só que o meu dinheiro estava me rentabilizando 3 ao mês. É isso aí. No imóvel, que eu fazia para investimento. Então, cara, esse é o game, esse é o jogo, entendeu? Então, a gente sempre foi muito parceiro nas decisões, porque a Morgana sempre viu que eu era muito estratégico. Então ela sempre confiou os negócios na minha mão, ela nunca perguntou nada, ela falava, não amor, tu entende e faz. Eu confiava nele, eu falei, tu entende melhor que eu faço, eu vou fazer dinheiro. A gente, cara, eu faço dinheiro, tu multiplica. A gente fazia junto, né, mas a imagem era Morgana. E é sobre isso. E
E é sobre isso, porque sempre vai ter um que vai ser melhor em uma coisa do que o outro. É sobre Né? E eu dava essa liberdade pra ele, né? A gente ganhava 50 pau por mês e a gente andava de carro emprestado, pra ter ideia. Aí tinha um Celta emprestado, né? Ganhando O 50 Thiago pau por Brunet mês. fala muito disso, né? Que ele, por muito tempo, ele viveu numa realidade bem abaixo para poder entender, né? E é pra gente também não cair nos mesmos erros que a gente cometeu lá atrás. Mas a gente tá falando só de coisa maravilhosa. Eu quero saber qual foi o momento que, assim, que vocês passaram a maior dificuldade e que vocês até pensaram, assim, daqui a pouco em, não dá certo. O pessoal entender que a gente também passa por momentos, né? Os próprios heróis, a fé que a gente tem nos nossos princípios, a gente vê que eles passaram por momentos muito difíceis. Qual foi o momento assim que vocês disseram assim, não vai dar certo, não tem como? Teve esse momento? Cara, eu acho que a nossa vida, eu vou falar assim, né? Talvez a Morgana me corrija, mas na minha ótica, a gente teve duas fases muito complexas da nossa vida, que foi bem o início, né? Onde todo mundo duvida do sonho. A gente teve muito problema familiar, eu e a Morgana, entre tipo, apoio da família. A família dela no início não queria que ela se relacionasse comigo, então até a vinda dela para Indaial foi um negócio meio pesado, meio complexo, assim, porque ou a gente terminava ou vinha morar junto, porque não estava mais dando certo, então isso é uma coisa que a gente, graças a Deus, resolveu. Então aquela nossa fase foi muito difícil. E só que depois que a gente começou a prosperar na vida, cara, foi uma avalanche, assim, a gente viveu muitos anos de uma... só crescer. E daí agora, recentemente, a gente cresceu tanto que a gente chegou num ponto de ter que estruturar um negócio. Porque a gente chegou num ponto, assim, sabe que o foguete vai queimando combustível, queimando, e daí ou ele, tipo assim, se arruma, se organiza para continuar crescendo pro próximo passo, ou ele começa a cair. Então a gente recentemente, assim, vou dizer, ano passado e esse ano, a gente entrou numa fase, não que seja difícil, mas que está exigindo muito de nós. Porque... E a gente trabalhar bastante, principalmente para criar processo dentro das empresas. Isso. Porque hoje... E também para não ficar dependendo só de vocês, né? Exatamente. Isso. Então a gente está formando líderes dentro da empresa para não depender só da gente, sabe? Então hoje é um processo desafiador pra gente fazer isso. Tá? Hoje é um processo desafiador pra gente fazer isso, porque como a gente cresceu nós dois juntos, a gente quer muito colocar nossa mão nas coisas. Tu entendeu? Na verdade, todos os negócios são muito a nossa imagem. Isso. Entende? Porque vocês sabem vocês fazer. Isso. Só que a gente criar um método que qualquer um possa executar, que é o desafio, né? E Isso. também, assim, uma coisa que pesa, pelo menos nos negócios que eu tô mais à frente, é o quê? Eu construí uma reputação muito forte. Então eu sempre digo para as pessoas, eu não vendo um produto, eu vendo o meu nome. As pessoas compram do William e não o que o William vende. Tem cliente, por exemplo, por conta, né, da nossa autoridade na internet, eu tenho seguidoras que moram no mundo inteiro, né? Então vem muita gente de outros países comprar com a gente, né? E ela não conhece Itapema, não conhece o litoral. Ela é brasileira, mora fora e tal. Esses dias a gente vendeu uma menina de Boston. Um casal de Boston. A gente nem fez o contrato, a menina fez o Pix. Cara, doideira. Na Por verdade causa foi da assim, confiança. eu atendi Entendeu? eles numa segunda noite, 11 horas da E a noite. gente não tem horário. Se a pessoa é da Noruega, a gente atendeu agora na Noruega, sexta-feira. Eu tinha combinado com ele a gente comer sushi sexta-feira. E aí o William lá em casa e tinha dado um problema na nossa internet, lá na nossa casa. E aí a mulher da Noruega tinha mandado mensagem. E ela queria reunião ali, que o Não, marido foi dela da tava Austrália. da Foi um cliente Austrália. da Austrália, que o fuso horário é muito grande, Isso. 13 horas. E eu tava tendo muita dificuldade de bater horário com esse cara. Ele Porque não a tinha vida do horário. cara ela é uma doideira, trabalha um monte. Então ele me mandou sexta-noite e falou, cara, eu tô agora, tu pode? E a Eu falei, gente "Irmão, ia comer um posso." sushi. E tinha acabado da pau na internet da nossa casa. Eu falei, amor, me desculpa, botei o chinelinho no pé, vim aqui no escritório. 10 horas da sexta-feira. noite sexta, atender esse Eu cliente saí daqui no meia-noite, cara. Zoom. E aí tudo bem. Só que se fosse a Morgana de antes, eu ia ser. Pra quê? Sexta-feira, 10 horas da noite? Pra que trabalhar Olha mais? aqui, a gente não pediu um sushi pra nós, e agora? E eu ia ser aquela mulher chata, né? Mas eu compreendi, é um cliente que realmente não dá pra remarcar. Entendeu? Tu ia perder o cliente, né? Então... E isso é de fato tu servir o cliente, né? Cara, ele se sente valorizado. E daí o que a gente tava falando, então assim, a gente hoje construiu uma confiança. Pra mim, eu sempre falo isso pra minha equipe, pra mim o meu nome vale mais do que qualquer coisa. Eu sempre digo, cara, se eu quebrar hoje, porque ninguém tá livre disso, ninguém, a gente vê grandes empresários às vezes quebrando, se eu quebrar, eu só vou cuidar com uma coisa, com o meu nome. Porque se eu quebrar com o meu nome em dia, com o meu nome limpo,
em Eu consigo 2 reconstruir. anos eu reconstruo tudo que eu fiz. Porque hoje o meu maior ativo é o meu nome. Eu vou te dar um exemplo. Eu abri empresa de energia solar, né? A gente falou um pouco sobre isso antes de começar o podcast. Cara, em 3 meses eu já vendo mais do que muita empresa que está há 10 anos no mercado. Por quê? Porque o cliente ele não quer nem saber a marca da placa, a marca do inversor. Ele confia em mim. Ele sabe que se eu estou vendendo para ele algo bom. Então a gente conseguiu criar essa reputação em que isso ajuda todos os nossos negócios. Por exemplo, essa cliente que a Morgana falou de Boston. Uma seguidora dela, que acompanha a gente há muito tempo na internet, entrou em contato comigo, marquei a reunião segunda-feira à noite. Atendi ela segunda-feira à noite, terça-feira de manhã cedo ela me manda mensagem, pode fazer o contrato. Eu mando o contrato para ela na terça-feira, final do dia. Antes dela me dar o ok de o contrato tá tudo certo, vai lá, cai um Pix na conta da consultora. O valor de entrada à vista. Ela não tinha nem me respondido falou que ia sobre o pagar. contrato. É. Então olha o nível da confiança que a gente conseguiu construir. Cara, isso pra mim vale mais do que qualquer outra E coisa. ela entrou em contato conosco porque lá em Boston ela tem um movimento deles de muitos amigos investir em Itapema, né? E aí vários amigos compraram apartamento em Itapema. E aí eles iam comprar em Itapema mesmo sem conhecer, só que daí ela falou, não, mas eu só vou comprar da Morgana, porque quando eu acompanho ela na internet, eu sei que a consulta deles é em Itapema, eu não vou comprar nenhuma outra, então Eu da acompanho eles há Morgana. muito tempo, sei da vida, da história dos negócios. Então ela falou pro marido que quem queria comprar era o marido. Eu só compro se for do William da Morgana, senão eu não aceito comprar. E a importância também de se manter sempre a mesma, né? Indiferente, muda o conteúdo, muda o nosso posicionamento, mas a pessoa é a... Não, e a galerinha que me acompanhava hoje estão Nossa, casados. são adultos também. Estão casados, têm filhos, O pessoal já entende? tá empreendendo. O pessoal tá empreendendo, tá indo bem, sabe? E a gente vive um movimento muito grande no empreendedorismo, né? Que legal, que bacana. Cara, a nossa Mas tu caminhada- falou sobre desafios, eu quero ouvir a mulher não esconde. Morgana, um momento assim que foi desafiador, assim, de crise mesmo, seja no casal, seja na empresa, porque não tem como a gente não ter. Vocês não construíram isso sem passar por dificuldades. Teve algum momento assim que tu diz assim, não, poxa, aqui eu acho que vamos ter que quebrar os pratos, não tem como, ou quero ouvir de você. Qual que foi o momento assim, que vocês foi mais desafiador mesmo, assim? Em relação vou falar primeiro em relação ao nosso casamento, né? A gente passou por uma crise de casamento nessa fase que eu tava sem identidade, que eu tava perdida, né? A ponto de que eu queria tirar a aliança pra se separar. E aí o William bateu na mesa bem forte, ele falou que ele não ia se separar, porque nem na nossa casa ninguém separava, ele era filho de pais separados e ele não ia fazer isso na família dele, que isso não ia acontecer. Aí eu dei tipo um choque, assim, sabe? Eu falei, uau! E aí, enfim, a gente, depois, daí foi onde eu tive meu encontro com Deus e tudo mais, e aconteceu tudo aquilo, e eu mudei, fui transformada, né? E em relação às empresas, o desafio mesmo, na parte de trabalhar junto, de verdade mesmo, sendo bem sério, a gente não tem desafio na parte de trabalhar junto. Nunca teve. Nunca teve. Teve uma vez só que a gente não tava concordando com algo assim dentro da empresa, né? Contratação. A gente não tava concordando, a gente não tava... Não, ele queria uma coisa, eu queria outra, e tipo, eu falei, não, tá errado. E ele falou, não, mas tá errada. Teve uma vez, lembra, amor? Mas a gente é muito pontual, assim, a gente não se aprofunda no problema, Isso. entende? Aí que a gente fez, eu peguei e falei assim, olha, a gente não vai discutir sobre isso. Nós vamos orar, e o Senhor vai direcionar, e o que a gente vai fazer? E eu lembro que era 10 horas da manhã, a gente se ajoelhou, oramos e pedimos direção do Senhor, né? E a Bíblia era muito clara, a palavra de Deus, ela deu uma direção ali na palavra que a gente tinha que fazer. É a maior revelação de Deus. Foi assim, ó, uma palavra. Daí quando chega meia-noite, uma prima minha, que ela é missionária, minha prima Elisana, maravilhosa, me manda uma mensagem, tô orando por você, e Deus me falou isso. Olha aí. Loucura, assim, daí nunca mais. E também teve um outro momento ali em relação à empresa, né? Teve esse momento, e também teve uma vez que o William queria contratar uma pessoa para nossa empresa também. E eu falei, não, amor, eu acho melhor não, porque essa pessoa não tem a mesma visão e valor que nós, não concordo com o que essa pessoa pratica. Era um ótimo profissional, Era um mas não ótimo tinha profissional. alinhamento de estilo de vida, O princípio. estilo de vida não batia com o nosso. É. E aí eu falei que não e tal, e o William ficou um pouco chateado, porque ele gostava do profissional, o cara era um muito bom entregava profissional. muito resultado. Né? Ele tinha resultados. Muito. Só que ele concordou comigo, ele me ouviu, né? E aí no ouvir Deus colocou uma pessoa boa também na nossa empresa, sabe? Então acho que a gente é muito de ouvir muito o outro. Às vezes tu fica meio assim, tipo, ai, será que ele tá falando certo e tal? Só que a gente é muito movido à oração também, sabe? Também, e assim, a gente entende, principalmente a Morgana, né? Ela me dá muita carta branca. Então, ela entende que no mundo dos negócios,
eu tenho uma visão um pouco diferenciada. Então, a gente se completa, vamos dizer assim. Ela não entra muito na área que eu atuo e eu também dou muita carta branca para ela tomar as decisões. Não é aquele negócio que um tem que pedir amém de tudo pro outro. Sim. Na dúvida vai a minha decisão, não é isso. Não. Né? Tem que estar em alinhamento. E tu vê como que é o Espírito Santo. Não, e assim, quando tá desalinhada alguma coisa, a gente ora, de Vai pra verdade. oração. Aí Deus a gente revela vai pra pra oração nós, e o né? Senhor revela. Ah, não tá dando certo, a gente faz jejum. Ah, um desafio que a gente teve, de verdade. Um desafio que a gente teve, né? A gente tinha uma imobiliária, onde a gente tinha um sócio, e a gente se desfez da sociedade. E eu não apoiava em abrir a imobiliária. Eu achava Continuar com a imobiliária. Continuar com a imobiliária. Eu achava que era um sinal de Deus, que o sócio quis sair. Eu falei, não, então é um sinal de Deus, já que o sócio quis sair e, né, tocar a imobiliária sozinho, então não é pra gente ter imobiliária. Eu achava assim. E aí o William, não, mano, mas eu sinto no meu coração que a gente tem que ter imobiliária. Eu falei, não, amor, a gente já tem a consultora, vamos focar na consultora e deu, tá bom? Ela queria diminuir a quantidade de empresas, tá? diminuir. E aí a gente não tava entrando nesse consenso, sabe? E aí o William querendo construir uma imobiliária nova, ou tocar a mesma, vender, enfim, né, fazer um acordo com o sócio, e eu achava que não tinha. E eu falei bem assim, então vamos fazer o seguinte, amor, nem eu nem tu estamos batendo aqui nos negócios, não tá dando certo. E assim, se eu não concordar em você abrir uma imobiliária, não vai prosperar a imobiliária. Né? Porque um casal que tem que estar em alinhamento, se a esposa não concorda com aquele negócio, não vai prosperar o negócio. E se o esposo não concorda com o negócio da esposa, não vai prosperar o negócio da esposa. E eu falei, então vamos fazer o seguinte, nós vamos orar. Eu entreguei um jejum de 3 dias, porque eu lembro de Esther, né? Esther, para tomar uma decisão de falar com o rei, ela jejuou e convocou todo mundo do povo judeu para jejuar junto com ela. E eu falei assim, nós vamos tomar uma decisão que nós precisamos tomar. Porque a gente tem que falar com o nosso sócio. Aí a gente vai pegar... Se vendia ou não. Se vendia ou não, né? O nome, tudo que a gente tinha construído. E aí, nesses 3 dias, a gente fez um jejum e o Senhor nos deu uma passagem no último dia, Eclesiastes. E a passagem fala exatamente isso, ó. Que não é bom que você tenha os seus recursos num lugar só. Porque você não sabe aonde vai ter uma chuva carregada, aonde vai ter seca. Você não sabe aonde que lado a árvore vai tombar. Que lado a árvore vai cair, se vai cair para direita ou para esquerda. Falava mais ou menos isso. Que não é bom que você invista num lugar só. Daí falava no final, invista seu recurso em vários lugares. Aí eu olhei pra ele e falei bem assim, meu Deus, tu tava certo. Então vamos tocar a imobiliária, vamos abrir, tudo certo. Samuel, aquele negócio, o homem sempre tá certo. Não, nem sempre. Mas tu vê o que é o Espírito Santo. Foi a Bíblia. Diante de Deus. Eu ia mencionar... Olha o versículo que eu vou mencionar agora. Antes de eu falar desse versículo, vocês compartilharam isso. Diante de Deus. Eu ia falar sobre Amós 3:3. Poderão andar 2 juntos se não houver concordância? Esquece. Não vai prosperar. Não adianta nem orar. Não adianta, é perca de tempo. Se a tua mulher, se o teu esposo não tiver em concordância, não vai. Não vai, gente. Então eu ia até falar, Morgana, William, como é que foi, como é que é? Porque pra gente tomar decisões, a gente precisa estar em alinhamento. A gente traz as ideias e tal, mas não existe isso. Na dúvida vai pra oração. Na dúvida a gente ora e vai jejuar. É. Se a gente não tá entrando num acordo, a gente ora e entendeu jejua. isso. E assim, é muito... É Deus, né? Mas Deus responde muito rápido a gente. Então tudo, cara, tem sensível a oração de vocês. muita coisa. E se ele assim, não responde, tipo, tem situações que a gente ora, a gente pede direcionamento e Deus não fala nada. E aí, se Deus não fala nada, dá pra fazer. Não, mas a maioria das vezes Não, ele é muito porque rápido. a gente queria A muito... gente deixa é só- muito usado, é muito profeta. Deus sabe a forma que ele conversa com cada um, né? Eu sou um cara muito forte. Eu sou uma pessoa que lá no meu início da caminhada, eu não era crente, vamos dizer assim, né? Era um crente não praticante. Eu duvidava de tudo, questionava tudo. Então, cara, eu sempre digo, o profeta, pro cara que não acredita, o profeta mexe com ele. Por quê? Ele vem e fala pra ti, às vezes, uma coisa que ninguém sabe da tua vida. No íntimo. Qual que é a explicação pra isso? É Algo que tu Deus. só pensou, né? Que tu só pensou, que tu nunca contou pra ninguém, o teu íntimo mesmo. Então é Deus. E comigo, Deus começou a se revelar com um profeta, isso muitos anos atrás. E até hoje, é muita profecia, assim, o profeta fala muito comigo. Então, a gente às vezes tá com uma dúvida muito grande, no dia seguinte alguém manda uma mensagem. Ó, Alguém liga. senti no coração de falar pra vocês isso. Tremendo. Deus me revelou. É de um dia pro outro, o negócio é muito rápido. O que tu ia falar, Morgana? Eu ia falar que
que Deus não tá respondendo, né? Uma oração que eu tô fazendo. E é o não de Deus, né? E é só que a gente é tão teimoso que a gente fica insistindo em orar. E o Senhor falou, não é não. A gente tem muita vontade de morar em Itapema, né? Por conta da construtora, como a gente constrói lá. Eu amo Itapema. E eu tenho muita vontade de morar lá. Só que acontece, há 2 anos atrás, eu tava com esse desejo muito grande, eu jejuei, fiz propósito, não, Senhor, vou morar em Itapema. A gente tinha comprado um apartamento muito bom em Itapema pra gente ficar de vez em quando, mas eu pensei, não, esse apartamento eu não vou morar aqui. E aí o Senhor me falou na Bíblia, não saia do lugar que você está. Não, de verdade. Foi uma passagem em Isaías, do profeta Isaías, não saia do lugar que você está. Né? E ele falava que o povo saiu do lugar e passou fome. E às vezes não é fome financeira, é fome espiritual, outro tipo de fome, ou não faz parte do propósito de Deus. E aí isso tem 2 anos que Deus falou isso comigo, que não era pra gente sair de Indaial. Porque muita gente vem e pergunta, poxa, vocês constroem Itapema e moram em Indaial? Mas é que a gente tá debaixo da palavra do Senhor aqui, de verdade. E a gente viu E tu vê que como Deus fala com cada um é específico. Pra mim a palavra foi, sai do meio da tua parentela pra uma terra que eu vou te mostrar. isso. Tem uns que ele manda ir. E pra mim ele falou pra não E tem uns que sair. ele fala, não sai. Não E outros sai. ele manda voltar. E olha só como que é o mover, né? De lá pra cá, né? A gente começou a fazer um encontro de homens aqui em Indaial, que virou um negócio, começou pequenininho para 10, 15 pessoas. Hoje a gente está com 250 homens num grupo, em 8, 10 meses. Então olha o mover de Deus. Aí a gente vai entendendo por que Deus queria que a gente ficasse aqui. Tem propósito. Não é pelos negócios, cara. Pelos negócios eu já poderia ter saído daqui há muito tempo. Sim. Né? Eu sempre digo, graças a Deus aqui em Indaial a gente tem muitas pessoas muito boas dentro da nossa operação. Se for ver, a operação que mais precisa da gente é o litoral hoje. Da nossa atuação, da gente estar próximo, mas Deus tem algum plano muito grande para essa cidade. E a gente faz esse sacrifício, né, de o William ter que fazer bate-volta, de ter que estar lá no escritório, a gente tem escritório lá em Itapema também, mas a gente faz um sacrifício de obediência mesmo, sabe? A gente não foi para Itapema por obediência ao Senhor, verdade. de não morar lá, porque o Senhor tem coisas para fazer aqui ainda, né? Às vezes não tô falando de coisas materiais, empreender, nada disso, às vezes são coisas espirituais, às vezes quantas vezes a gente vai impactar aqui na região do Vale, né? Blumenau, Indaial, Timbó, Pomerode. Então eu não sei ainda o que o Senhor quer, mas é uma oração que eu falo, Senhor, não deixa eu tomar nenhuma decisão se não for da tua vontade. E aí Deus falou pra mim, eu fiquei bem frustrada, de verdade, fiquei triste. Eu falei, quando ele vai contrário à nossa vontade. porque a tua vontade é uma, mas o plano do Senhor é outro, Mas né? a gente tem que se movimentar debaixo da direção. Debaixo da direção do Senhor. Se a gente desobedece, ia dar ruim. E como tocar 6 empresas? Vai lá, um conselho para as mulheres. Como tocar 6 empresas? Ser esposa e ser mãe de 2 preciosidades daquela lá, que é uma benção. Como mulher. Qual que é a receita? Como mulher agora. Como mulher, olhando pra mulher, porque homem é outra coisa. Como mulher, como tocar 6 empresas junto com o esposo, né? Eu falo que são 6 empresas, mas também tem várias funções dentro da empresa, quer dizer, é outra empresa dentro, né? A gente tem que ser intencional. A Bíblia fala, né, que a mulher sabe edificar o lar. E edificar o lar é você criar momentos intencionais dentro do lar. Então, eu não fico 100% com os meus filhos. Assim como tem muita mãe que às vezes o filho tá na escola, tá numa creche, né, tá trabalhando de outras formas. Só que todos os momentos que nós estamos com nossos filhos são intencionais. A gente cria momento de mesa todos os dias, se não é no café da manhã, é na janta. E quem cria sou eu. Porque se eu depender do William, ele não vai criar. Quem cria é a mulher, de montar, não é montar uma mesa após, mas montar um negocinho assim, ó, e fazer uma comida especial, uma comidinha, um arroz e um feijão, tá bom, entende? Criar momentos intencionais, porque é na mesa que eu tô de olho em olho com a criança. Então é na mesa, então principalmente na mesa, a mesa pra mim é um lugar assim importantíssimo e eu não abro mão. E outros momentos assim também intencionais em casal, porque senão a gente pode esquecer do casamento. Então é uma regra nossa. A gente viaja 2 vezes por ano só em casal, só eu e ele, sem outros amigos, sem ninguém. 2 vezes por ano, né? Seja uma viagem de 2 dias, de 3 dias, uma pousada, um chalé, ou até uma viagem maior. 2 vezes por ano, sabe? No primeiro semestre, no segundo semestre. Então, criar momentos intencionais, porque a gente não consegue dar conta de tudo, mas a gente consegue ter uma agenda flexível intencional para dar conta daquilo que é importante. Eu terceirizo tudo, de verdade. Hoje eu terceirizo tudo. Eu só não terceirizo meus filhos e meu casamento. Mas pra gente conseguir dar conta, né? Hoje, graças a Deus, né? A gente também terceiriza a casa. Eu não cuido da casa, né? Essa questão de limpar, lavar, passar, cozinhar.
essa questão, eu não faço mercado também, A gente né? tem uma... A gente delegou até mercado, porque eu perdi muito tempo no mercado. Então, a gente delegou algumas coisas, porque hoje o Senhor permitiu a gente fazer isso. Mas até então, né, é a rotina da pessoa, certo? Então, para dar conta de fazer algumas coisas, né, de trabalhar, eu sou muito mais importante dentro da empresa do que na minha casa, ali no sentido braçal. Então, eu não terceirizo o casamento e meus filhos. O resto, se precisar, eu terceirizo, sabe? Sim. No relacionamento precisa ser intencional. Relacionamento Seja com os intencional. filhos, com E os precisa outros. criar esses momentos. Ah, tá difícil, tem que criar. Eu lembro que a gente ficou muitos anos sem ir no cinema, né? E a gente faz umas pílulas toda semana, pílula do casal, assim. Que é intencional. se tu Que é for ver, né? intencional. E aí eu peguei a pílula do cinema. Aí chegou um dia, eu falei, meu Deus, a gente precisa ir no cinema. E a gente tava lá em Joinville. Era 7 horas da noite, eu falei, amor, a gente precisa ir no cinema hoje. Eu falei pra ele, a gente precisa ir no cinema hoje. Eu tinha tirado a pílula do cinema. Ele, mas por que tem que ser hoje? Eu falei, não, hoje vai ser o nosso dia do casal. Eu já organizei com as crianças, a gente precisa ir no cinema hoje. Falando pra ele, né? Não, loucura. Que bacana. E o William, uma dica pros homens aí, como... Porque, cara, é difícil tu passar o tempo todo com a esposa. Como é difícil também pra quem fica fora, às vezes tá tão ligado nos negócios, chega em casa, às vezes não tem a... Mas como tu saber separar o William, Morgana, empresários, ali sócios, né? Não tem como se desprender de quem vocês são, casal, claro que vocês são, mas conseguir diferenciar, assim, e tu ter esse momento assim que tu tira assim, não, eu vou ser intencional também com a minha esposa, eu vou ser o sacerdote do meu lar. Como que você faz essa gestão e qual que é o conselho que você dá? Cara, eu acho que primeiro, assim, não existe separação, né? Assim como eu sempre digo, não existe separar o CPF do CNPJ. Que horário que eu tô trabalhando? Cara, desde o momento que eu acordo até o horário que eu vou dormir. Então, quando a gente escolhe esse caminho do empreendedorismo, do negócio, do trabalho, a gente tem que entender que enquanto a gente estiver acordado, a gente tá trabalhando. Só que, como a Morgana falou, a gente tem que ser intencional. Então, exemplo, eu tô em casa, eu tenho que me esforçar para dar atenção para minha esposa, tenho que me esforçar para dar atenção para meus filhos. Eu vou te dizer, o meu filho, principalmente o primeiro, né, porque foi uma fase que eu me propus a isso, até os 2 anos de idade, se eu não me engano, meu filho, a minha esposa deve ter dado 2, 3 banhos nele. E olha que a minha vida já era corrida, eu tinha 3, 4 empresas na época. Mas eu botava muita força para estar em casa às 6 horas da tarde e dar banho no meu filho todos os dias. Se eu ia pra praia trabalhar, eu saía 4 horas da manhã para chegar lá cedo, meu dia render, e eu saía até 3h30 da tarde, porque 6 horas eu tinha que estar em casa para dar banho nele. E ele fazia isso de verdade mesmo. Eu botava muita força, porque isso era uma prioridade da minha vida. Intencional. Era intencional, era uma prioridade da minha vida. Então, assim, o homem, ele tem isso dentro dele de querer ser bem sucedido, mas o verdadeiro sucesso é tu ter uma família feliz. Então, tudo que a gente faz em casa, a gente bota intenção nisso. A gente tira um tempo para ler a Bíblia junto, para tomar café junto. Se eu não consigo tomar café nem almoçar em casa, pode ter certeza que eu vou chegar a tempo da janta. Então, a vida é um equilíbrio, mas nunca vai haver essa separação completa. Eu vou te dar um exemplo. Ontem, 00:30, eu estava sentado na minha bicicleta ergométrica, de frente para ela e falando de negócio. 00:30. Tá conversando, pensando em coisas de negócio, sabe? Não tem como separar, assim. Mas também é porque eu acho que eu e o William, nós amamos o que a gente faz. Isso. Então, eu acho que quando a gente ama o que faz, a gente falar de negócios, falar da construção da empresa, dos processos, de como crescer, pra mim não é um trabalho, de verdade mesmo, não é um trabalho, porque eu amo o que a gente faz. Então, isso acaba sendo leve pra nós também, né? Faz parte do relacionamento. E eu Faz acho que parte, o homem, né, que nem agora tá bombando na internet aí, o Agrotaigo, ele fala, o homem tem que ser cuiudo. E eu, cara, eu tenho muito essa visão, o homem tem que ser cuiudo. Ele tem que puxar muitos pesos da família, o fardo, o pesado, ele tem que puxar pra ele. Porque isso cara, é papel de homem. Sabe que o Thelmo Martinello tem o livro dele, Seja Homem. E eu li uma vez, cara, e me chamou a atenção quando ele fala assim, cara, não é tudo que tu tem que compartilhar com a tua mulher. Não. Tem coisa que você tem que aguentar e bater no peito e dizer assim, deixa que eu aguento essa porra. Irmão, eu pra chegar e falar problema pra minha mulher, é difícil, cara. Eu tenho que estar muito estourado. Porque eu acho que o papel do homem é ele puxar a responsabilidade da casa. Resolve, né, cara? Resolve. O homem, eu sempre falo, cara, pro pessoal que tá próximo, eu falo, o homem, ele tá pra levar porrada. É que é o homem que vai pra guerra, né? É, isso aí. É o homem que vai pra guerra. Entendeu? O homem, ele tem... Quantos homens covardes, cara, que chega em casa e fica se vitimizando e choramingando pra mulher, cara? O homem... Claro que tem momentos que ninguém é um super-homem, mas tu sabe o que você consegue, assim, o que você deve chamar a responsabilidade, não dá pra tua mulher carregar um fardo que não precisa e que você tem condições,
né? Então a gente precisa ter essa noção que a gente tem que ser cunhudo, né? Que nem dizer. Até porque a mulher ela já carrega o fardo que é da casa Da dos casa. filhos, né? Que Das crises de das identidades crises, e isso, tudo mais. E lá em casa a gente separa muito bem. O William, ele fica muito mais à parte dos negócios e eu fico muito mais à parte. Eu digo que assim, a minha rotina e eu fico mais à parte da casa. Então o William não se incomoda com nada na casa. Da questão do lar, assim, sabe? Ah, tá precisando de alguma coisa em casa, não sei o que, não sei. Nada. O William é totalmente os negócios e eu sou a casa. E aí ele não traz muitas coisas pra mim não sobrecarregar e eu não levo coisas pra não sobrecarregar ele de casa, sabe? Sim. Então a gente divide muito essas tarefas. Por exemplo, eu que levo mais na escola e busco mais na escola, eu que faço mais, que eu tenho que levar no médico, tenho que levar não sei o que, eu, Morgana. Precisa o William resolver alguma coisa com as meninas que trabalham na nossa casa, é a Morgana. eu, entendeu? A gente divide muito isso, assim, porque ele que tem que focar mais na questão de viajar para atender cliente, de fazer essas questões, entendeu? Então eu foco mais nessa questão da casa. Então acho que a gente divide muito bem cara, isso, né? eu posso dizer assim que não é porque é nós, mas eu poderia dizer que é um exemplo de casal, porque a gente equilibra muito bem todos os pratos da vida. Há muitos combinados, né? Muito. combinado. Porque só tem como dar certo, a gente falava em off, né? Tem que ter clareza, tá alinhado e tá combinado. Isso. Porque a gente vai desequilibrar, meu irmão. A vida é aquela coisa assim, a estabilidade, o que o Flávio fala muito disso. Não, cara, em alguns momentos tu vai desestabilizar. Não, Mas tem que estar combinado, A Morgana tem que estar alinhada com o William. E a comunicação, eu acho. Eu acho que muitos casais hoje perecem porque ou a mulher tem vergonha de falar com o marido algo e o homem tem medo de falar com a mulher. Mas você falou uma coisa que eu acredito demais, Morgana. E o William completou quando ele disse que daí a gente vê que o testemunho é real de vocês. Que tu faz questão de pelo menos de algum dos momentos estar presente, mas é sobre a mesa. E eu lembro daquela da passagem dos profetas do caminho de Emaús. Eles estavam caminhando com Cristo, estavam ali vendo tudo, mas eles não viam, não tinham relacionamento, não enxergavam Cristo de fato. Eles só abriram os olhos e entenderam o que estava acontecendo quando eles sentaram à mesa. Tudo E que é viram precioso, aquilo que Cristo estava fazendo, né? Repartir o pão. repartir o pão. É Abriu os Jesus! olhos. Uau! E aí começou a bater nesse, meu Deus, como é que a gente não percebia, o nosso coração queimava. Então, cara, tu pode estar arrepiado, tu pode estar não sei o que, não. Ou você vai ter um relacionamento verdadeiro com Cristo, com o teu esposo, com teus filhos, é na mesa. É tu partindo o pão. É tu parando aquele momento de entender. Pra nós, a mesa, cara, A mesa é o lugar- da nossa Não casa. tem celular. E nos negócios é a mesma coisa. Quando a gente a gente pode fazer tudo. Todo o movimento que a gente é do comercial, né? A gente vai, viaja, faz o que for. Mas, cara, a hora da decisão é na mesa. A gente vai ali, a gente bota tudo na mesa. Então a mesa é preciosa. Pra gente concluir esse episódio aqui, fico muito feliz. Mais uma vez, obrigado pela contribuição. Isso aí a gente tá plantando uma semente na vida das pessoas. É um prazer para mim, quando nasceu esse propósito, era realmente contar a história de pessoas como vocês, que venceram, que são vencedores, merecem ter a história a ser compartilhada, mas o principal é mudar as vidas das pessoas. É sobre isso. E para a gente encerrar com chave de ouro, eu sempre digo que talvez tenha muitas pessoas passando por uma dificuldade ou estão lá tendo um sonho, que vocês deixem uma mensagem final, né, um conselho e também compartilhem aquilo que vocês acreditam, William e Morgana, para a gente finalizar. Quem compartilha primeiro? Pode começar. A gente enfrenta muitos desertos na nossa vida, mas são os desertos que nos amadurecem, sabe? Pode perceber uma planta. Sempre quando a gente tem que podar uma planta é para ela crescer mais. É para ela se desenvolver melhor, é para a raiz dela ficar mais grossa, mais forte. Então, todos os momentos de poda nossa, que a gente comentou no início, todos os momentos difíceis são para que a gente amadureça. Quando eu fiquei 30 dias numa cama, é porque eu precisava amadurecer. Sabe? Quando a gente passou por desertos, né, dentro do negócio, casamento, enfim, é para amadurecer. Então, momentos difíceis são de amadurecimento, entende? Então, a gente precisa enfrentar eles e tentar, eu falo, fique atento aos detalhes. É verdade. Né? Tem que estar atento aos detalhes, porque às vezes nessa vida corrida, nessa geração tão rápida, a gente não se atenta aos detalhes. Eu sou uma pessoa bem detalhista. Eu sou bem atenta a detalhes, sabe? Porque o Senhor vai nos falar de alguma forma, às vezes, bem singela com nós. E a gente tem que estar atento nessa direção, nesse detalhe que o Senhor quer falar com a gente, sabe? A gente quer que Deus desça aqui no meio da mesa e fale alguma coisa, só que às vezes é num detalhezinho que Ele vai te falar, sabe? E esses momentos difíceis são momentos de poda, né? Que a gente enfrenta, assim, na nossa vida.
E pra mim, assim, eu tenho uma frase muito forte comigo que eu acho que no final das contas, o que define alguém que venceu e alguém que não vence são duas coisas. O vencedor, primeiro, ele é uma pessoa que tomou a ação de começar, de dar o primeiro passo, ponto. Tu nunca vai ver alguém que venceu que ficou parado. O cara deu o primeiro passo. Mas o principal, tem uma frase que eu levo comigo que todo mundo me pergunta, William, uma dica que tu tem pra dar pra alguém que quer empreender. Cara, vence quem não desiste. Ponto. Vence quem não desiste. Essa é a frase que eu daria pra todo empreendedor. Por quê? Porque a dificuldade vai vir. Às vezes vai ter alguém da tua família que vai te desanimar, que não vai te apoiar, que vai discordar de ti, mas só vai vencer quem não der ouvido pra isso e não parar a caminhada. Cara, quantas vezes eu tive dificuldades lá atrás, por cuidado, por exemplo, meu irmão me incentivou a parar, a construir, mas na ótica dele até eu vejo que ele estava certo, porque era uma coisa muito improvável, mas os planos de Deus para nossa vida, eles são maiores. Então, assim, vence quem não desiste. Eu sempre fui um cara muito improvável na minha vida. Se olhar para o que a gente alcançou hoje, eu com 29, ela com 27, cara, era impossível isso. Mas a gente nunca desistiu. A Morgana teve o período da internet que ela sofreu bullying, ela não teve apoio em casa, ela nunca desistiu da internet. Eu tive Eu fiz até dar certo, né? Eu falo que a gente precisa ser persistente, né? Vence quem não desiste, a dificuldade vai vir, o problema vai vir, às vezes a falta de dinheiro vai vir, tudo vai vir, mas se tu não desistir, vai dar certo. Uma hora Deus abre uma porta, Deus coloca alguém no teu caminho, alguma coisa vai acontecer para aquele que não desiste. Quantas pessoas a gente vê? Eu, graças ao bom Deus, eu nunca quebrei. Eu sempre digo, tudo que eu botei na minha mão, isso é uma promessa de Deus para minha vida, que eu confio. Deus, a primeira palavra que Ele entregou para minha vida foi o seguinte, tudo que tu colocar a tua mão vai prosperar. E hoje, a pessoa que profetizou isso na minha vida lá atrás é meu sócio num negócio, que é a empresa de energia solar. Foi a primeira pessoa que entregou uma profecia na minha vida. E eu acredito muito nela, porque ela sempre se cumpriu. Tudo que eu boto na minha mão prospera. Mas tem pessoas, às vezes, cara, vai quebrar 4, 5, 6, 7. Às vezes, no 10º negócio, o cara vai explodir. O Walt Disney. A gente viu agora recentemente O Walt Disney, quantas vezes? Olha. O Walt Disney chegou a comer comida do lixo, cara. Porque ele quebrou umas 4, 5 vezes a produtora dele até ele acertar. Então, e olha o tamanho que a Disney A Universal fechou as portas pra ele. E hoje ele é concorrente Universal. O Donald Trump, quantas vezes esse cara já quebrou? Então, assim, vence quem não desiste. Tem pessoas que têm um potencial gigante e não chegam longe porque elas desistem na primeira dificuldade. E eu sempre digo, cara, se você tem uma frase que te guia, né, nos negócios, eu tenho a minha frase que me guia, comecei o programa com ela, é seja forte e corajoso. Porque quando Deus diz para Josué, eu vou te dar, vai vencer. Mas cabe a você ser forte e corajoso. Ou seja, cara, ser forte e corajoso não é com Deus, é contigo. Então vai ter guerras que nós vamos ter que se posicionar lá na frente e Ele vai nos entregar, mas nós vamos ter que fazer o papel de ir. Então não tem como tu persistir se tu não tiver coragem. Então a gente precisa ser forte e corajoso e aí sim, perseverar naquilo e as promessas de Deus não falham, mas é para os fortes e para os corajosos. E fazer também aquilo que ninguém tá fazendo, né? Às vezes a gente se acomoda, né? Mas se eu quero ter um casamento abençoado, eu vou precisar me doar muito mais. Se eu quero ter um casamento próspero, abençoado, eu tenho que precisar renunciar muitas coisas, né? Se eu quero que a minha empresa prospere, eu vou ter que trabalhar muito mais. Entende? Se eu quero... Enfim, a vida é isso. Entende? Então, às vezes, não é fazer o básico, tem que fazer mais que o básico. Fazer básico todo mundo faz. Sabe? Eu acredito que você tem que fazer muito mais que o básico. Ser intencional em tudo que você faz. De verdade, eu não perco tempo vendo videozinho na internet. Tudo que eu faço na internet, eu tô no Instagram buscando ideia. Eu vou ver o filme, eu vejo um filme só se ele me edifica a minha vida. Eu só vejo um filme se aquilo lá vai agregar algo em mim. Eu não fico vendo filme por entretenimento, porque eu não tenho tempo pra isso. Então eu sou intencional em tudo que eu faço. Eu vou ler um livro, eu leio um livro que vai me agregar alguma coisa. Qualquer coisa que eu faça é intencional, sabe? Então, até as meninas que trabalham comigo, elas falam, mas você não tem hobby? Eu falei, cara, eu amo o que eu faço. E isso é meu hobby. Entende? Eu amo, óbvio. Eu gosto muito também de fazer crossfit. Tô começando a fazer crossfit, tô gostando. Tem coisas assim que... Mas por que eu faço crossfit? Porque é intencional fazer crossfit. Lá, eu acabo fazendo exercícios, coisas que me provocam
e faço, poxa, por exemplo, eu tinha muito medo de pular caixote. Toda vez que eu pulava caixote, eu caía e ralava o joelho. E eu falei, não, eu vou pular caixote até eu conseguir não bater mais no joelho. E consegui. Então até o CrossFit é intencional pra mim. Como é que tu vai ensinar teu filho a pular uma onda se tu não cria coragem de pular o caixote? Exatamente. Então, A gente inspira muito mais pela nossa... Pelo exemplo. nossa, exatamente. Muito bom usar isso aí nos meus discursos. Muito bom. Mas é isso, né? A gente precisa ser intencional em tudo que a gente faz. O básico todo mundo tá fazendo. Eu acho que a gente tem que fazer com perseverança e tal. E também parar de ser preguiçoso. Sair da zona de conforto, acordar mais cedo. O ser humano adulto não vai ter tempo pra nada mesmo. Tipo, tem que criar momentos, né? Eu vejo muitas mulheres reclamando, mas eu não tenho tempo em família, eu não tenho tempo com o meu casamento. Cara, cria, a gente tem que criar, porque a nossa vida é corrida. E cada vez vai ficar mais corrida, a palavra de Deus fala. Que o mundo vai ficar cada vez mais rápido, a vinda IA. Gente, cada vez mais rápido as coisas. Só que eu preciso criar os momentos intencionais e eu preciso ter propósito em tudo que eu faço. A palavra desse episódio, cara, é intencionalidade. Intencionalidade. É verdade. E é sobre isso, porque a gente precisa ser intencional em tudo que faz. Em tudo, seja no casamento, seja nos negócios, prospera e cresce quem é intencional. As pessoas acham que tudo vai aparecer pronto na nossa frente. E na verdade, todo dia a gente tem que criar as oportunidades na nossa vida. Entendeu? O meu negócio. A matéria tá aí. O negócio, a oportunidade, na verdade, ela tá andando na rua o tempo todo. Mas a gente tem que ir atrás, a gente tem que criar a oportunidade, seja no nosso negócio, seja no nosso casamento, seja na nossa relação com o nosso filho. Então, tudo que a gente fizer tem que ser com intenção. Não existe filhos preferidos de Deus, né? É verdade. É isso aí. Muito obrigado por nos acompanhar. Segue, compartilha. Já segue lá a Morgana, o William, acompanha o trabalho deles. Eles têm um trabalho de excelência nas empresas e agora estão se posicionando muito mais nesse mercado do business. Foi para onde Deus tem direcionado eles e vocês vão ficar impactados com os empresários de sucesso que eles são. E esse casal é bênção e pode nos ensinar como trabalhar e ter negócios juntos, né? Quanto casal. Um abraço. E se dá certo com 6, como é que não vai dar certo com uma, né? É sobre isso. Um abraço a todos e até o próximo. Beijão, gente. Tchau, tchau.